Que Jesus abençoe o nosso propósito de aprendermos do seu Evangelho e da doutrina por ele enviado através dos Espíritos superiores. E que os bons Espíritos nos fortaleçam para que a gente possa praticar esses ensinos todos. A intenção desta apresentação, ela tem a ver com a gente refletir um pouco sobre a obra de Allan Kardec, os 5 livros que constituem a codificação, né? E que, de fato, acreditamos que a grande maioria dos espíritas, na maioria das vezes, conhece muito pouco destas obras. É evidente que nós não vamos aqui fazer nenhum detalhamento de cada uma dessas obras, mas tentar trazer para nós uma reflexão para que podemos estudá-las e refletir nos ensinos dos Espíritos superiores para todos nós, né? Sabemos que o Livro dos Espíritos, sim, ele é, no nosso meio, um livro mais conhecido, nem sempre totalmente, né? Mas muitas pessoas conhecem pelo menos uma boa parte, né? Para quem trabalha, quem atua nas casas espíritas normalmente como médium, né, ou como um dialogador, deveriam, né, ter um conhecimento mais aprofundado do Livro dos Médiuns. Contudo, todos os espíritas deveriam também ter esse conhecimento desta obra, né? Porque não se concebe um espírita que não saiba sobre a mediunidade, pois foi através da própria mediunidade que surgiu a doutrina dos espíritos. Essa é a obra mais conhecida, acredito eu, que nos lares espíritas, a prática do Evangelho do Lar, né, faz com que nós, a miúde, semana a semana, tenhamos um contato mais aproximado com o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz também uma aproximação muito grande com a essência da doutrina de Jesus, que está contida no Sermão da Montanha. Para a gente ter uma ideia, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 16 são diretamente ligados com o Sermão da Montanha. Desde as boas-aventuranças, das leis do amor, amai os inimigos, né? Então, cerca de 60% do Evangelho é baseado no Sermão da Montanha de Jesus. Ou seja, a doutrina espírita adota integralmente a moral cristã. E do próprio Sermão da Montanha, que a gente vai encontrar ele mais completo no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, esse sermão contém 111 versículos. Dos 111 versículos, 90 estão aqui presentes, né? Então, essa associação eu acho muito importante, essa consciência de que doutrina espírita e cristianismo é intimamente interligado, né? Esta é uma obra muito pouco conhecida, né? Infelizmente, O Céu e o Inferno, né? O subtítulo do Céu e Inferno chama-se Justiça Divina, né? Aqui vai nos dar a conhecer muito sobre o porquê que estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos abordar um pequeno trecho aqui desse livro mais adiante, né? Que é importantíssimo porque ele nos ensina a morrer. Quem vai morrer aqui? Só eu? Ah, não, todo mundo. Morrer é a única certeza que a gente tem, mas a gente às vezes não está muito consciente do que acontece, né? E aqui fala, ele ensina a morrer, mas ensina a morrer bem, né? Ensina na realidade como nós devemos aqui viver para ter uma passagem mais tranquila. E a Gênese, né? A Gênese, embora seja a quinta obra da codificação de Kardec, ela trata muito da origem, do início, né? E nós vamos ver exatamente, a nossa preleção um pouco vai começar exatamente por esta obra. Mas a questão da educação do espírito, né? Por que a gente colocou esse tema? Como que a gente deve se educar espiritualmente, né? A gente não tem muita consciência ainda disso,
a consciência de o que eu sou, né? Isso é importantíssimo, a consciência de onde eu vim, por que eu sofro. Aqui ninguém sofre, com certeza, né? Mas muita gente aí fora, meu Deus, sofrem bastante e reclamam o tempo todo. A gente não. Mas aqui a gente vai entender por que nós encarnados sofremos. O que eu sinto e para onde eu vou. Então a ideia, baseando-se na codificação, é responder estas questões. E como nós nos cuidamos? Essa é uma questão que normalmente quando a gente faz as pessoas, né? Aquelas que se cuidam, normalmente elas vão dar as seguintes respostas. Eu procuro fazer uma alimentação saudável, ok, né? Eu faço exercícios, excelente, é necessário. Eu vou ao médico regularmente. Eu faço exames preventivos, né? Essa é mais ou menos a ideia de que todos nós, quando falamos de que nós nos cuidamos, a gente usa estas expressões. Tudo isso, esses cuidados são imprescindíveis para o corpo. E aqui vem o detalhe, nós não somos o corpo. Nós ainda falta a consciência de que na realidade nós somos espíritos. Precisamos cuidar do corpo? Com certeza, é instrumento divino para o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Então todos esses cuidados são imprescindíveis, mas para nós hoje adquirirmos a consciência de que somos espíritos é importantíssimo e a gente vai tentar esclarecer um pouco essa questão. De onde eu vim, né? Eu falei que começaríamos com o último livro, A Gênese de Allan Kardec, né? E nesse livro tem um capítulo que se denomina Uronografia Geral. E tem Camille Flammarion, que é contemporâneo de Kardec, astrônomo, cientista, foi diretor naquela época do Observatório de Paris e também médium. E ele recebeu uma série de mensagens de Galileu Galilei, né? E numa das partes, quando fala da onde eu vim, né? Galileu vai falar do modo da criação nossa, dos espíritos, né? Como que se dá normalmente essa criação? Evidentemente que aqui não está aprofundado. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio, a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Ou seja, tudo na natureza é vida, é crescimento e tudo tem a ver com o espírito. O princípio inteligente emanado de Deus, ele estagia nos diversos reinos da natureza e em dado momento Deus, e aí não se sabe a forma como que isso se dá, nos individualiza. É a partir daí que nós passamos a ser espíritos de seres humanos, né? Não significa que nós somos algum tipo de animal, não, de jeito nenhum. É o princípio inteligente que vai se desenvolvendo, evoluindo, e ele, quando é individualizado, ele adquire o livre-arbítrio, a consciência de si. Aliás, são esses dois fatores, praticamente, que nos diferenciam dos animais. A inteligência animais os tem também. Aliás, tem muito animal mais inteligente do que a gente, né? Mas a própria consciência da sua existência é do ser humano, e a liberdade de escolha dos caminhos e de errar é nossa também, né? E nós temos a corroboração desse fato aqui na Bíblia, né? Vocês sabem qual é a árvore que o fruto era proibido? Ninguém sabe? Hein? Maçã. A macieira. Não tem macieira na Bíblia, gente. Não tem. Isso, aqui fazemos um parêntese.
Isso, infelizmente, é o resultado de uma terceirização que, ao longo dos séculos, nós fizemos entre aqueles que se diziam donos da religiosidade e falaram que o pecado nosso original era decorrente da serpente ter convencido a Eva a comer a maçã. Não existe macieira no Éden. Yahvé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o aguardar. E Jafé, Deus, deu ao homem esse mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que significa comer o fruto da árvore do bem e do mal? Ter discernimento do que é certo, do que é errado, que nos permite o livre-arbítrio, é termos consciência. É de uma forma simbólica que Moisés aqui coloca no Pentateuco mosaico, né? Mosaico não, mosaico é outra coisa, de Moisés, né? Onde ele coloca aqui, na origem da criação do ser humano, espírito, ele dá a consciência. E é quando o ser lá no jardim do Éden come esse fruto, é que Deus fala: agora vocês vão comer o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, vocês vão evoluir de acordo com as suas responsabilidades. Não tem maçã, gente, na Bíblia. Não tem macieira. Isso é fruto de uma terceirização, onde nós, ao longo dos últimos séculos, nós terceirizamos a nossa própria religiosidade. A doutrina espírita, e é este um dos fatores que a gente quer enfatizar na codificação dos espíritos superiores feita por Allan Kardec, é que nós nos coloquemos a senhores da nossa própria evolução espiritual e a nossa ligação direta com Deus, nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Esta é a realidade. Então eu vim lá, eu sou um princípio inteligente evoluído, criado por Deus, individualizado, mas então o que eu sou? E a gente não sabe o que a gente é, porque tudo que nós conhecemos, todas as referências que nós temos, é matéria. Só matéria, tudo que nós sabemos, luz é matéria, né? Tudo, a energia, segundo Einstein, lá também uma forma de matéria. Tudo isso é matéria. E no universo só tem dois elementos: matéria e espírito. E Deus acima. Nós não somos matéria, mas também nós não temos referência hoje do que é o espírito. Então nós vamos tentar aqui ver. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Falamos, né, que o ser espírito humano é a evolução do princípio inteligente. Está aqui. É o princípio inteligente na criação de Deus no nosso universo. Os espíritos superiores nos ensinam isso. Eles acham que nós somos inteligentes. E na maioria das vezes a gente contradiz eles. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, porque tudo que a gente conhece que tenha esses parâmetros é matéria. E aí eles dizem: para vós, para nós não, mas para eles espíritos, ou nós espíritos, sim. O espírito, se quiser dizer, é uma chama, um clarão, é uma centelha etérea. Isso tudo é uma comparação, é como se fosse uma luz, uma chama, mas a chama também é matéria. Aliás, quando a gente estava na escola, pelo menos no meu tempo de escola, quais são os 3 estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Hoje já parece que tem os cientistas têm umas 7 formas da matéria. E uma das formas da matéria que a gente não pensa é o fogo. O fogo é um plasma, é um tipo de matéria, ele é um plasma. Inclusive plasma hoje está nos estudos aí dos que investigam naves para fazer viagens espaciais, né?
naves movidas a plasma, ok? Então, o Espírito para nós não é uma referência, nós não temos ainda essa referência. Então, como nós devemos saber de como nós devemos agir, como nós agimos, né? E aqui nós vamos para a segunda parte do livro dos Espíritos, que se denomina dos Espíritos. Essa parte, é um manual do nosso funcionamento. Quando a gente compra um eletrodoméstico, vem com um manual. O manual explica como usar, tomar cuidados, como limpar, né? Essa parte aqui é um manual nosso. Eu acho que muita gente ainda não conhece esse manual, mas é importantíssimo, porque neste manual, queridos, ele vai falar da nossa encarnação de espírito, ou como que a gente vem para cá. E aqui, honra seja feita às mulheres. Elas são as portas de entrada nossa aqui na Terra. Com a ajuda do papai, com certeza. Tá? Dá, nesse capítulo, nessa segunda parte, a volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual. É o desencarne, é a morte, né? Como que se dá essa volta nossa quando aqui encarnado estamos? Como que a gente volta para lá? Evidentemente que aqui eu só vou trazer os tópicos dessa parte, né? É para incentivar, colocar caraminholas na cabeça da gente, para a gente ir lá e estudar. Fala da pluralidade das nossas existências, né? Ao longo de muito tempo nós fomos levados a crer que esta existência corporal é única. Na realidade nós vivemos inúmeras existências. Da vida espiritual fala como que é. Quando a gente está na vida espiritual, Kardec usa muito essa palavra, e nós estamos na erraticidade. Erraticidade nada mais é do que é o estado do espírito entre duas encarnações. O espírito estava encarnado, desencarnou, está na erraticidade, está no plano dos espíritos e vai reencarnar novamente, né? Esse fato de reencarnar novamente só acaba de um jeito, quando a gente for espírito puro. Só assim, né? Até lá, nós sempre que desencarnarmos, nós estaremos na erraticidade, na vida espírita. Da volta do espírito à vida corporal, é o nascimento, né? Então tem todos esses esclarecimentos. Eu, sabendo que sou espírito, preciso entender como que eu funciono, como são as condições para eu estar melhor, bem e evoluir. Da emancipação da alma, vocês sabem, né, que a gente se emancipa toda noite, quando dorme. No estado de dormência nossa, quando estamos dormindo, o nosso perispírito, ele torna-se emancipado e a gente passeia um pouco. Às vezes a gente fica preso ao corpo, quando nós somos ainda muito ligados à matéria. E da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Como a nossa querida Luísa aqui falou, essas cadeiras com certeza não estão vazias, né? A gente não vê, mas eles estão aqui. Há alguns anos atrás eu vim aqui e vi alguns deles, né? Materializados aqui nessa sala. E das ocupações e missões dos espíritos, né? Todos nós temos as nossas tarefas, nossas obrigações, mas com certeza nós também temos as nossas missões, né? Embora possa não parecer, mas até a nossa atividade, por mais simples que seja, dentro do lar, no nosso trabalho, né? São missões que nós estamos desenvolvendo, e nestas missões, o que é mais importante de tudo não é o trabalho no lar em si, não é o meu emprego formalmente, mas é a minha relação com todas as pessoas que estão na minha vida, na minha existência. E nós vamos falar um pouquinho mais disso. Aqui está a questão, por que eu sofro, né? Nós não, já falei, os outros sofrem. Está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, logo no princípio, tem ele traz toda a...
como que se fala, a hierarquia dos nascimentos de Jesus, né? Traz tudo lá, e depois ele começa a narrar a questão da Maria ter engravidado, e José, segundo esse evangelista, está lá preocupado, né, que a Maria está grávida, né? E em sonho a José aparece um anjo que lhe diz o seguinte: ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que vem Jesus fazer. Quando a gente falar em salvação, que é uma palavra muito usada nas outras escolas religiosas, na própria Bíblia, né? Para nós, espírito de salvação significa evoluir, evolução, né? Jesus veio salvar a gente da gente mesmo, das nossas imperfeições, das nossas ignorâncias, né? Por isso que depois ele, no Evangelho de João, promete um novo Consolador, que nos faria lembrar tudo o que ele disse, porque haveríamos de esquecer nos séculos seguintes, e nos ensinar coisas novas. E nós temos a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, né? Então, eu sofro porque eu ainda tenho essas imperfeições, esses defeitos, mas tenho também virtudes. Os espíritos imperfeitos da terceira ordem, isso está nas questões 100 e na sequência, que é muito interessante, a escala espírita. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Como nós vimos ali atrás, quando a gente fala, eu me cuido, faço exercício, vou ao médico. Eu estou falando do meu corpo, da matéria. Como eu me cuido? Eliminando meus defeitos, adquirindo virtudes, deixando de ser maldoso. Aí sim eu estou me cuidando como espírito. Nós ainda damos a predominância à matéria sobre o espírito. Qual o maior obstáculo ao progresso nosso? O orgulho e o egoísmo, isso nós já sabemos de longa data, né? Destes dois defeitos que nós trazemos em nós, em uns mais, em outros menos, mas todos nós ainda trazemos, né? São decorrentes todas as outras imperfeições, todos os outros defeitos que nós temos. A avareza, a vaidade e tudo que não é lá tão bom. Porque no processo que de evolução nosso, nós necessitamos em dados momentos algumas questões que fizéssemos manter o princípio da sobrevivência nossa, natural. Mas chega um momento em que numa nova fase evolutiva, a gente precisa se alijar destes defeitos. Nós lá atrás, nós éramos seres ainda primitivos, tínhamos praticamente só instintos, um tipo de inteligência muito rudimentar, igualada aos animais irracionais. Depois nós tínhamos sensações, adquirimos razão, nosso pensamento evoluiu, se tornou contínuo e nós estamos agora no limiar de uma nova fase da nossa evolução, que é a angelitude. Só que aí nós temos que aperfeiçoar os nossos sentimentos. Vamos ainda estar ligado à matéria nessa próxima fase? Vamos. Mas nós já estaremos melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde fala do bem e mal sofrer. Todos nós temos os nossos momentos de aflições, de sofrimentos, de angústias, né? E eles são o mal sofrer quando nós nos colocamos reclamando o tempo todo, né? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Na nossa existência, nós temos muitas dificuldades, empecilhos para superarmos, né? Temos diversos problemas, perda
de alguém querido por desencarne, é uma doença grave na família ou em nós mesmos, é alguém que nos rouba um bem que conseguimos conquistar com um esforço dos nossos trabalhos, né? É um emprego que se perde e às vezes dificulta a manutenção da família. Todas estas questões, elas não são em nada importantes para nós. Todos os problemas que nós enfrentamos na vida não importam. Porque o que importa é a nossa atitude diante destes empecilhos que nós encontramos no nosso dia a dia. Quando nós temos uma doença, quando um ente querido desencarna, quando nos roubam um bem, um automóvel, sei lá o quê. Tudo isso é meramente uma prova para saber como nós agimos com relação a determinada situação. Quando nós estávamos nas escolas, a gente ia fazer a prova também, né? Para alguns, prova de matemática, como para mim, era um pouco complicado. Mas depois que a gente fazia a prova e passava, a prova tinha alguma importância? Qual era a importância? Nós termos acertado a prova, nós termos passado por ela. Na nossa vida, na nossa existência, não é diferente. Tudo que nos acontece, que achamos que é um grande sofrer, que é um grande problema, não dê a devida importância, mas dê a devida importância na forma como que a gente enfrenta este problema. Ainda no capítulo 5, os espíritos encarnados aqui não podem aspirar à completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. Lembra que nós falamos? A gente só vai deixar de reencarnar quando a gente for um espírito puro, livre de todas as imperfeições. É que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. E quanto mais grave é o nosso mal, a nossa imperfeição, mais forte tem que ser o remédio, né? Mas Deus, é um dito popular perfeito, não manda uma carga superior às nossas forças. E ainda assim, muitas das vezes, a gente falha. Agora, os espíritos da segunda ordem, nós vimos que aqueles davam mais importância à matéria. Os espíritos intermediários são aqueles que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. E é aqui, vamos dizer assim, a questão básica, talvez, dessa apresentação, para que a gente tome essa consciência espiritual. Porque na maioria das vezes na nossa vida, nós fazemos escolhas, somos dotados de livre-arbítrio, temos consciência, sabemos o que é certo e o que é errado, mas muitas das vezes as nossas escolhas não são as mais adequadas ao espírito. A nossa evolução aqui na Terra, nas sucessivas encarnações que já tivemos, a nossa evolução é mais ou menos rasteira, desde lá do momento em que nós ainda éramos primatas, homens bastante primitivos, né? Nos desenvolvemos sim, mas muito pouco. A partir desse momento em que eu tomo consciência de que sou espírito e começo a fazer as escolhas de acordo com o processo para evoluir o meu espírito, a curva que era rasteira, ela se torna uma exponencial. A gente começa a evoluir rapidamente. E para nós, evolução se traduz por menos sofrimento. É isso que Jesus veio dizer para nós. Está lá no Evangelho de Mateus. Ele virá salvar o seu povo, que somos nós. Jesus é o governador do nosso planeta. Veio salvar das suas imperfeições, das suas ignorâncias, dos seus erros. E é só assim que a gente evolui.
Todo o Evangelho de Jesus é voltado para a nossa evolução espiritual. O que eu sinto? Aqui no Livro dos Médiuns ele vai dizer, Kardec, por instrução dos espíritos superiores, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui nenhum privilégio. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode dizer-se que todos mais ou menos somos médios. É claro que, a gente como médiuns que somos, não podemos nos comparar, por exemplo, a um Chico Xavier, ou mesmo aos médiuns das antigas civilizações, os grandes profetas lá no povo judeu, as pitonisas, os adivinhos na Grécia, Todos nós sempre fomos médios, todos somos. Mas tem aquela mediunidade mais exacerbada, tem aquela mediunidade mais efetiva, aparente, E as nossas, às vezes, acontece mais por intuição. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos dias? Não, Muito mais do que a gente imagina, de tal ponto que são eles que na realidade nos conduzem. Esta palavra influi, às vezes nos leva a uma interpretação indevida, Quando a gente fala que a gente é influenciado por espíritos, a gente pensa logo em espírito obsessor, Nós somos loucos para ter um espírito obsessor à nossa volta, A gente esquece que a gente tem anjo da guarda, a gente tem mentor, tem um espírito protetor. São eles que mais nos influenciam. Quando muitos leem essa parte, falam, tudo somos influenciados pelos maus espíritos. Não! A maior influência que nós recebemos são dos espíritos bons, daqueles que nos amam, daqueles que querem ver nós evoluirmos aqui na Terra. Esses são as influências que nós temos. Agora tem só um detalhe. Um espírito obsessor, um espírito mau, que deseja que a gente caminhe errado como ele, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Se a gente tentar ir pelo caminho do bom, eles fazem de tudo para nos afastar. O espírito bom, o nosso anjo da guarda, ele tem uma característica fundamental. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele dá todas as influências boas para nós, mas se nós insistir para o caminho errado, ele deixa. Por quê? Porque também se eu escolho o caminho certo, o mérito do caminho é meu. Por isso que eu tenho livre-arbítrio e os bons espíritos respeitam o meu livre-arbítrio. Porque eles querem que a minha evolução, como Deus definiu lá atrás, lá no Jardim do Éden, ela depende de mim mesmo. Eu que evoluo. E o espírito anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Todos nós somos médios, pois nós temos inspirações através dessas influências, somos intuitivos. As mulheres dizem até do sexto sentido, elas normalmente, eu acredito até pela questão da maternidade, elas têm uma ligação muito maior com nós filhos, Então elas são muito mais intuitivas do que os homens. E somos todos nós, de uma certa forma, sensitivos, ok? E agora, para onde a gente vai? Estamos chegando no final, Sei de onde eu vim, o que eu sou, o que eu sinto, porque sofro, a grande revelação. Para onde a gente... Nós vamos desencarnar. Não se assustem. Ficou com medo, Ficou. Esta é a grande revelação. Nós vamos desencarnar. Parece brincadeira, mas como nós ainda não temos a verdadeira consciência de que somos espírito, a gente na vida toda não pensa muito sobre isso. E é a única certeza que nós temos na existência que nós vamos morrer. E qual a consequência quando a gente morre? O que acontece? A gente não pensa nisso. Qual que é a consequência? A gente só vai dar um pulinho para a banda de lá, A banda de lá.
Então, o que acontece quando a gente desencarna? Nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos. Já pensaram? E a gente desencarna e a primeira espírito que a gente vê é o nosso mentor. Aí a gente encontra ele assim, ó, batendo o pezinho. Bonito, hein, João? O que você fez? Eu falei tanto, você não me ouvia. Segundo o livro do próprio André Luiz, O Nosso Lar, ele ressentia-se de que ninguém condenava ele, mas o tratava com tal carinho, e ele mesmo, com a sua consciência, começava a se culpar e depois aprendeu a se arrepender e se modificar. Nós vamos voltar para o lugar de onde viemos ou não. Essa condição vai depender muito da nossa existência aqui na Terra, do que nós fizemos aqui na Terra. Principalmente nessa época que nós estamos atravessando aqui na Terra, o planeta Terra ele passa por um período de evolução igualmente, onde deixaremos no planeta Terra de sermos um planeta de provas e expiações, onde a humanidade dá mais importância à matéria do que o espírito, e ele vai passar para um planeta de regeneração, onde aqueles que irão herdar a Terra são aqueles que darão mais importância ao espírito do que à matéria. A matéria vai existir sempre, ela é imprescindível para a nossa evolução. Então a gente pode voltar de onde viemos, na psicosfera do nosso planeta Terra, ou vamos para o outro planeta que esteja mais adequado à nossa evolução e à nossa sintonia. Né? Muitas pessoas, muitos espíritos ficam com receio, né, de ir para outro planeta. Tem medo não, a gente vai estar onde a gente gosta de estar. Aqui em volta, provavelmente em algum lugar aqui ou na Dutra, tem algum bar. Nesse bar tem gente lá que está tomando um aperitivo, está jogando um dominó, estão fazendo nada de errado, estão batendo papo, jogando conversa fora. Ok? Se a gente trouxesse eles para cá, você acha que eles iam gostar? Não, porque eles querem estar lá, a sintonia deles nesse momento é lá, a nossa é aqui. Então, onde nós estivermos, com certeza, a misericórdia divina vai respeitar a nossa sintonia. Nós vamos estar no lugar que nós gostamos de estar e onde nós precisamos estar para poder evoluir. Aqui falando agora do livro O Céu e o Inferno, né? Kardec faz essa afirmação: os espíritas não temem a morte. Certo? Todo mundo concorda? Tem gente que não concorda. Na realidade, ele vai falar que muito do que a gente teme não é a morte, mas como vai morrer. É o momento da passagem, né? E é exatamente, e aí vocês vão estudar, é o primeiro capítulo da segunda parte de O Céu e o Inferno, vão estudar para morrer bem. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. A gente sabe que vai voltar para lá. Há muita gente que teme não a morte, mas o momento da transição, como acabamos de falar. A extinção da vida orgânica do nosso corpo acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une o perispírito ao nosso corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se depreende de todos os órgãos. É por isso que Chico trouxe a informação de Emmanuel, quando aqui no Brasil se começou a falar em cremação dos corpos no desencarne, né? A instrução é: aguardem 72 horas, que é um tempo mais do que suficiente para que os espíritos possam desenlaçar o perispírito do corpo físico. Senão pode ocorrer alguma espécie de sofrimento. Quanto mais apegado à matéria, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É essa a instrução. A forma como aqui nós vivemos, quanto mais apegado à matéria, a gente fala também às pessoas, né?
Em casas espíritas que fazem atendimento mediúnico a espíritos sofredores, né? É muito comum eles estarem presos, ligados à família, porque eles não conseguiram se desvencilhar do apego. Tanto quanto mais desapegados da matéria, mais fácil e rápido é o desenlace do perispírito do corpo físico, não resultando daí nem um pouco sofrimento para a alma nesse momento. Essa é a forma que nós temos que procurar para termos o nosso desencarne serenos e tranquilos. Conclusão, já estamos chegando no fim, eu acho que eu passei da hora, pouquinho. Conclusão, o que eu sou? Espírito, o princípio inteligente do universo. Venho do desenvolvimento do princípio inteligente da individualidade e ser individualizado por Deus. Sofro ainda por privilegiar a matéria em detrimento do espírito. É isso que a gente, estudando a obra dos espíritos, tem que fazer essa modificação em nós. Sinto a influenciação do plano espiritual e dependo da minha sintonia com os espíritos inferiores ou superiores. É a minha sintonia que vai dizer que tipo de companhia espiritual eu trago junto de mim. Vou voltar sempre para a vida espiritual, na erraticidade, até que me torne um espírito evoluído. Vou voltar para a erraticidade aqui na Terra ou num outro planeta, mas vou voltar para o plano espiritual. E para a nossa evolução ser completa e que a gente tome consciência disso, Chico tem essa frase que eu adoro muito: Jesus não pediu que fizéssemos nada de grandioso, só pediu que nos amássemos. É este o caminho. E aí nós estaremos, sim, cuidando de nós, espíritos imortais que somos. O corpo vai se deteriorar. Muito obrigado, gente.